sejam bem-vindos. Essa é a leitura referente a março de 2020. Como vocês estão, meus queridos? Fevereiro foi intenso, né? Está sendo. Mas faz parte. A gente está aqui para isso. A gente veio aqui para isso. Esse mês as leituras vão ser um pouco fora de ordem. Eu não estou gravando na ordem correta dos signos, mas elas vão ser postadas na ordem correta. Então, assim, pode ser que as continuidades não sejam como vocês estão acostumados. Sejam de pular de um para o outro, mas se tiver alguma coisa específica assim, eu vou falar nos manuais de instrução. Quem é novo aqui, eu normalmente explico como funcionou, como ficaram as leituras nos manuais de instrução, porque como são leituras muito intuitivas e eu canalizo muitas coisas, eu acabo seguindo muito o fluxo e eu explico como ficou no final das 12, depois que eu gravo as 12, eu explico qual é a melhor forma de vocês assistirem, para vocês tirarem o maior proveito do que foi feito. Vai ter conteúdo extra para assinante, porque eu gravei umas coisas e de um dia para o outro eu tive um insight de que eu tinha que gravar tudo de novo. Então as coisas extras, que na verdade foram as primeiras leituras, vão pro B-Member, tá? Quem não sabe o que é B-Member, tem um link aí nas descrições. Temos para Aquário em março. Força. Energia de Leão. Ontem eu gravei uma leitura muito interessante de Leão, porque a lua nova de Aquário ativou um novo ciclo e eu consegui puxar algo muito interessante que vai acontecer entre o ciclo da lua nova e a lua cheia em Leão. Talvez seja algo que já esteja me dizendo para vocês assistirem essa leitura que vai sair no B-Member. Pode ter uma conexão com essa aqui. Eu não vou me apegar aos trânsitos astrológicos para fazer essa leitura, tá? Eu vou, já tô puxando algo mais sensível, até mais focado na pessoa, no indivíduo, ao invés de focar muito em como o trânsito vai influenciar ou coisa do tipo, tá? Então pode ser que essa leitura ela não seja especificamente só para uma pessoa de Aquário, com Sol em Aquário. Pode ser uma pessoa que tenha, porque todo mundo tem Aquário, né, no mapa. Então é bem para todo mundo, eu acho. Que carta foi essa que eu vi? Eu vou olhar, tá, gente? Porque às vezes a carta ela aparece para mim por alguma razão, mas ela não cai. Ah, o Cavaleiro de Paus. Eu estou percebendo aqui um movimento
não vou especificar energia, eu acho que é para todo mundo, onde a necessidade talvez de estabilidade em todos os campos da vida estejam falando tão alto, mas tão alto, que vocês, né, ou pessoa, esteja num ponto onde ela começa a compreender que é responsabilidade dela, tá? Porque a gente tem realmente uma mentalidade onde a gente acredita que tudo que acontece na nossa vida acontece por influência externa, tá? Existem coisas, sim, que acontecem por influência externa, mas existe o princípio de que a grande maioria acontece devido a atitudes que você teve, coisas que você pensou. Então é como se você construísse sua própria realidade, tá? Até porque quando algo externo acontece, como aquilo vai influenciar na sua vida é a sua escolha, tá? Então, uma coisa que eu sempre falo, se uma pessoa vem e fala alguma coisa pra você que te engatilha a raiva, que te engatilha a tristeza, que te causa dor, o que aquela pessoa falou, o que te causou não foi a pessoa, entende? Foi como você recebe aquilo. E aí aquilo é recebido, enfim, de acordo com a sua construção, entende? Então, eu posso estar aqui, eu e mais 2 pessoas, tá? E chega alguém e fala a mesma coisa para nós 3. Como cada um de nós vai receber aquilo, vai da nossa configuração, vai de como a gente compreende, né? Enfim, como a gente recebe. Então é a nossa responsabilidade, sim. Às vezes eu gosto de usar exemplos mais simples para pegar todos os máximo de níveis de capacidade de compreensão. É a mesma coisa que eu chegar e falar para 3 pessoas diferentes: você é feia. Aí uma vai falar assim: nossa, sou? Caramba. Aí eu vou falar para outra: você é feia. Aí a pessoa: ah, não sou mesmo. Não sou mesmo, olha para mim, eu sou incrível. Aí eu vou falar para outra. Aí a pessoa: feia você. Entende que são 3 reações diferentes? Eu falei a mesma coisa, só que como cada uma recebeu, foi algo interno, algo pessoal. A responsabilidade é de quem recebe, tá? Então, quando você começa a entender esse princípio, você começa a lidar melhor com as coisas externas, tá? E é importante começar de uma forma simples, sabe? Compreender isso de uma forma simples, até você chegar num nível muito elaborado de entender por que coisas tão sérias, tão bizarras acontecem na nossa vida, sabe? Do tipo perda de entes queridos, doenças, enfim, coisas que são... Porque às vezes não adianta a gente falar só de fulano me chamou de feio, estou super magoado. Não, sabe? Coisas extremamente dolorosas também são gatilhos, tá? E a nossa visão dessas coisas, infelizmente, até dessas coisas, é a nossa responsabilidade. Então, como você lida com a perda de alguém, é a sua responsabilidade. Como você lida com alguma doença que você esteja, ou algum parente seu esteja, alguma doença, vou botar no geral, né? É a sua responsabilidade. Quando você, qualquer coisa, forma como você lida, é a sua responsabilidade. Então, costumo dizer que é muito importante ter essa consciência, porque a forma como você lida com determinadas coisas muito sérias podem te causar traumas, bloqueios que ficam durante toda a sua vida, sabe? Porque são gatilhos. Eu costumo... Como eu trabalho muito com karma, né? E eu acabo estudando muito sobre karma, outro dia eu compreendi algo muito, muito interessante sobre como os karmas, eles
Às vezes eles engatilham, sabe? Quando a gente tem algo para resolver aqui. Vou usar um exemplo, pra vocês entenderem o que eu estou falando. Quando a gente escolheu vir aqui para evoluir, a gente meio que escolhe quais são os desafios que a gente vai passar para saber em que a gente vai evoluir, tá? Então vamos supor, vou usar um exemplo. O meu desafio é superar o medo de rejeição, de me tornar mais empática com as pessoas, estou inventando aqui umas coisas, tá? Aprender a lidar com perdas de entes queridos, enfim, tá? Essas são as coisas que eu tenho que evoluir, aprender a lidar e superar entre uma vida e outra. E aí, como essas coisas acontecem? Você acha que você vai vir aqui e você vai ficar navegando e as coisas vão acontecendo, né? Você achando que você tem seu livre-arbítrio e que você, enfim, controla tudo e você é responsável por tudo. Só que aí essas coisas que você tem que superar, que você tem que lidar, que você tem que mastigar, elas começam a vir à tona de várias formas diferentes. Então, a pessoa que, por exemplo, que tem que aprender a lidar com a perda de um ente querido, ela começa a passar por perdas. Porque aí ela tem que... Aquilo tem que passar por um gatilho, entende? Aquilo tem que ser ativado, senão você não consegue se lembrar do que você tem que lidar. Tá? E... eu tenho que lidar com a insegurança ou com o medo de rejeição. A pessoa começa a ser rejeitada na vida. Para ela lembrar o que é, para ela sentir a dor, para ela entender, tipo, é como se... entendi, então agora eu estou sendo rejeitada, agora eu estou tendo consciência, estou sentindo em todas as células do meu corpo a rejeição e é isso que eu tenho que superar. Então, as lições elas vão vindo repetidamente para você ir vivenciando, para você ir entendendo o que você tem que fazer, o que você tem que superar, qual é o karma que você tem que pagar, tá? Então, algumas pessoas têm karmas bem específicos, que às vezes são engatilhados por outras situações, do tipo, quando os karmas eles são específicos entre pessoas, vamos supor, em outra vida foi gerado um trauma entre duas pessoas que, de certa forma, uma perdeu a outra, tá? Uma morreu e a outra ficou muito traumatizada. Ficou muito, muito traumatizada, sofreu muito. E, de certa forma, essa pessoa criou um bloqueio, tá? Espiritual, energético, que fica, né, marcado por causa de algo, né, que aconteceu. E aí a pessoa vem nessa vida para superar, tá? E aí ela não lembra, óbvio. Como isso vai acontecer? Vai acontecer algo para ela lembrar. E aí o que acontece? Ela tem que superar o medo da perda daquela pessoa. Ela não pode ter mais medo de perder aquela pessoa vai estar ali, tá? Ela, de certa forma, ela tem algum karma para resolver, mas ela não vai porque ela tem medo de perder a pessoa. E aí o que vai acontecer? Ela vai perder outra pessoa. Para ela sentir a dor, para ela ter o gatilho da perda, e aí tornar mais difícil o karma ser cumprido, entende? E aí, como você descobre, né, o que é para ser feito? Quando a pessoa, você avalia a vida da pessoa, né? O karma dela é ir até aquela, mas ela tem medo de perda. E aí, olha o trajeto que a pessoa tem que fazer. Ela tem que superar alguma perda que ela passou para ela conseguir se conectar com a outra. Então o karma é algo muito, muito complexo. É muito mais complexo do que a gente pensa. Karma não é só uma alma gêmea que aparece na esquina e você fala assim, ai nossa, que karma. Não, karma é tudo. Existem dos mais simples até os mais complexos, sabe?
aquela menina que te judiou de você na escola e falou que você era feia e 20 anos depois você é incrivelmente linda e ela é horrorosa. Isso é karma. Tem níveis e níveis, milhões de níveis de karma, tá, gente? Então, é muito importante vocês terem consciência e não se colocarem, tentarem, né? Eu sei que é difícil, não vou dizer friamente aqui que, apesar de eu estar numa leitura de aquário, né, a gente tem essa tendência, não vou dizer que friamente que vocês não têm que sentir a dor das coisas que acontecem na vida de vocês. Óbvio que não, tá? Até porque se vocês não sentirem, vocês não vão entender, não vão ser ativados, não vão entender que aquilo deve ser superado, tá? Então, eu acho que vai ter muito momento agora, talvez, né, por causa dessa lua nova que ativou isso, onde vocês vão começar a compreender por que determinadas coisas acontecem. E que às vezes uma coisa acontece para você resolver algo que vai te levar a resolver outra também. É tudo meio que ligado, a nossa vida ela é meio que um tabuleiro de xadrez. Você precisa movimentar uma para movimentar a outra, para cruzar na outra, sabe? É meio que assim. Então, às vezes a vida ela te mostra, ela te dá algo, né, que você acha que não está conectado a uma outra coisa, mas está, sabe? Porque o que eu estou sentindo aqui se eu enxugar e colocar isso no indivíduo, eu estou sentindo aqui que existe uma divisão cíclica, tá? É como se alguém tivesse a sensação de que a vida é muito, muito difícil, muito ruim, tá? A pessoa não consegue compreender absolutamente nada que acontece à volta dela. Na verdade, ela compreende, mas ela acha que compreende, tá? Porque talvez ela tenha consciência de determinadas informações. Como é que eu vou explicar isso que eu estou querendo dizer? É porque eu não quero dizer que a pessoa foi ensinada errada, entende? Porque não existe isso. Existem níveis de compreensão e níveis de informação. Então, eu não estou querendo dizer, estou querendo especificar, mas sem dizer que a pessoa aprendeu errado. Talvez um equívoco. Deixa eu pensar. Vamos supor. Cinza é derivado de preto. Cinza é mistura de preto e branco, tá? Então, é como se a pessoa tivesse sido ensinada que isso aqui é preto, tá? Só que na verdade não é. Esse é um derivado de preto, é quase preto, tá? É como se a pessoa ela fosse começar a entender que preto, na verdade, é preto. É isso aqui. Não algo que parece ser preto, mas não é preto. Entendeu? Então é como se a pessoa ela fosse, de certa forma, começar a entender realidades das quais ela desconhecia e ela fosse começar a entender por que a vida dela é tão confusa, as coisas são tão confusas. Que quando ela acha que ela achou, quando ela acha que ela teve alguma explicação para determinada coisa, ela recebe um conforto e aí aquela coisa meio que volta diferente, mas ativando o mesmo problema,
E a pessoa fala assim, ué, mas eu não tinha resposta para isso, o que aconteceu? E a pessoa entende que ela nunca teve a resposta. Ela, na verdade, ela teve um paliativo que deixou ela confortável por algum tempo. Nisso a vida da pessoa é sempre assim, com tudo. Então essa pessoa, ela começa a entender que tudo que ela conhece até esse ponto, eu não vou dizer que é uma mentira, mas que teve uma funcionalidade sim, ela ter vivido essa realidade, mas que agora ela precisa entender, expandir, entender que existem coisas a mais, existem outros caminhos, existem outras verdades, tá? Então essa pessoa ela vai começar a tomar uns choques, né? Porque a gente tem a torre aqui. E ela vai começar a receber uma enxurrada de mensagens, de sincronicidades e de coisas que vão fazer ela sair da caixa que ela tá em todos esses anos e que na verdade essa caixa ela é uma prisão, é uma jaula, é uma caixa extremamente desconfortável. Só que a pessoa, como ela não consegue, ela nunca conseguiu ver além da caixa, ela não quer sair. Sabe aquela história do pássaro? Quando ele nasce dentro da gaiola e você, em anos, você abre a porta, ele não sai, porque ele não entende o que tem fora, para ele aquilo ali é a realidade. É meio que essa pessoa. Só que faz parte do karma dela, do destino dela, da vida dela, ter liberdade, ter uma expansão, ela entender coisas a mais, entende? E, cara, é muito, muito bizarro o que eu tô vendo. É como se ela tivesse, entre uma vida e outra, criado algum karma para ser superado, exatamente porque essa pessoa em outra vida ela foi extremamente expansiva, mentalmente expansiva, uma pessoa que tinha completa noção de todas as realidades possíveis, era uma pessoa extremamente espiritualizada, mas ela de certa forma renegou isso, aconteceu alguma coisa que essa pessoa renegou e ela se bloqueou, tá, para isso tudo, e ela decidiu que ela tinha, né, que superar isso e voltar para o que ela é na verdade. Então ela veio aqui presa numa jaula, numa caixa, e o grande karma dessa pessoa é sair da caixa. Mas tá cheio de gente por fora, vou botar gente, tá? Tentando abrir a caixa, tentando avisar que tem que sair da caixa, mas a pessoa tá assim, não, não quero sair, não quero sair, não quero sair. Então a força, ela já diz pra mim aqui, ela veio primeiro, né, meio que abrindo a coisa toda, que é realmente necessário a pessoa ter muita coragem, porque ela não só vai ter que superar e lidar com muitas questões exteriores, mas ela também vai ter que lidar com muitas questões interiores, tá? Pessoais, coisas que estão dentro dela e que ela vai ter que ter coragem para olhar aquilo e lidar com aquilo. Porque a gente acha que às vezes a gente tem que ter coragem para lidar só com as coisas exteriores, né? E que tudo que está dentro da gente tá ali porque tá ali, a gente não tem que olhar, a gente não olha, a gente não percebe, a gente não vê. E na verdade a gente tem muita coisa dentro, escondida, que a gente tem sim que cavar, olhar, entender, ver se aquilo precisa ser mudado, ver se aquilo precisa ser melhorado. As coisas boas podem ser aprimoradas, as coisas ruins podem ser melhoradas. Enfim, são milhares e milhares de coisas que a gente tem que lidar para navegar aqui, sabe?
Então, costumo dizer que para ser mais fácil a gente deveria passar os primeiros anos da nossa vida aprendendo como navegar na Matrix, né? Da forma correta, para que seja tudo mais simples e mais fácil. Mas aí seria muito óbvio, e aí a gente cumpriria todos os karmas muito rápido, e ao invés de a gente ficar aqui numa média de 100 anos, a gente ficaria 5, sabe, uma coisa assim? Então não dá pra ser, sabe? A gente realmente precisa ser difícil. Nós humanos temos essa coisa, né, de que a gente só valoriza o que é difícil, a gente só quer o que a gente não tem, a gente faz tudo ao contrário. Deixa eu ver se eu preciso abrir mais, porque a leitura já está enorme. Engraçado que eu estava ouvindo nitidamente que era para começar por Aquário. É ou não é? Vocês viram? É o 7 de ouros. Não é? 6 de ouros, 7 de ouros. Progressivo. Pulou a rainha de paus perto da força, tá? São 2 cartas com energia de leão. A próxima lua é em leão, a lua cheia, tá? Quando a gente começa o próximo ciclo, e a gente está realmente num período de muita ativação desses karmas, que a gente vai ter que resolver, né? Enfim. E eu percebo que muitos deles a gente não tem noção, a gente não tem consciência, a gente vai, de certa forma, a gente vai começar a entender o que eles são, a gente vai começar a descobrir. Então, assim, só o fato de vocês estarem aqui vendo, eu falando que existe isso, que é assim que funciona, já vai facilitar com que vocês comecem a perceber as coisas em volta de vocês e ver, caramba, então isso aconteceu porque eu tenho que fazer isso para poder conseguir resolver aquilo outro, que eu vou conseguir resolver aquilo outro e aquilo outro. Vocês já vão conseguir entender determinadas coisas, sabe? Porque realmente, assim, é muito surreal. Vou acabar estendendo muito, gente, essa leitura. Como a gente não tem a menor noção e a gente se sente muito importante, nós humanos dessa era, a gente sempre se sente extremamente importante e privilegiado e grandes em relação a todo o universo. Só que uma coisa que eu realizei é que isso tudo que está acontecendo, essa mudança de era que a gente está passando agora, pensa em quantas milhares e milhares de vezes essas coisas não aconteceram, sabe? Então, quando a gente virou, né, de 2019 para 2020, eu fiquei, nossa, que coisa importante, a gente é muito importante porque a gente está pegando a ascensão espiritual, a gente está pegando, a gente vai virar um novo tipo de humano, a evolução, e daqui a pouco eu fiquei me ouvindo falando, eu falei assim, mano, sério? Como se quase estivesse sendo cortada, sabe? Do tipo, quem você acha que vocês são? Nada. Zero. Por isso que às vezes a gente tem que ser humilde até perante a nossa própria vida, perante tudo que está acontecendo. A gente tem que baixar a cabeça e falar assim, tá, é essa a lição que eu tenho que aprender? É isso que eu tenho que lidar para conseguir passar de fase, para conseguir evoluir, sabe? Então, gente, força, coragem, não só para entender, não só para lidar, mas também para ver, tá? Para ver que você precisa lidar e você tá ou não
não vendo porque você não quer lidar ou não realmente vendo, as coisas vão vir para a superfície, vão vir para fora, e não importa qual é a sua reação em relação a determinadas coisas, elas vão vir e vão ser jogadas na sua cara. Porque assim, é o que eu te falo, eu comecei a ter a sensação de que a gente é realmente muito burro, assim, o humano é um troço muito burro. E a gente é tão desconectado da nossa própria alma, a gente é tão desconectado da fonte, que é preciso uma ascensão como essa para fazer a gente entender o que a gente tem que fazer. Porque a gente é burro, entende? Tem muita gente que anda por aí dormindo, completamente cega, e achando que tá abafando no rolê. Essas pessoas, eu fico assim, eu vejo e falo assim, gente, eu tenho muita pena. Vai sofrer muito, porque não solta o corpo, não deixa, sabe? Não se deixa receber, sabe? Eu trouxe muito, enfim. Mas tá na mão de Deus. Entende? A gente não tem que se preocupar com o outro tanto assim, não. Aí a gente entra naquela coisa, olha pro seu, olha pra você e deixa o outro pra lá. Porque eu tô vendo que às vezes tem gente que tá com uma jornada muito bem encaminhada, mas tá se segurando pra trás porque o amiguinho de trás não quer andar. Entende? A gente está numa guerra. Na guerra, você se salva, você sim. Tem a parte onde você quer salvar o outro, óbvio. Tá? Mas você nem sempre pode escolher salvar o outro, porque senão você vai embora junto. Então, às vezes, você tem que seguir. E quando você seguir, você vai lidar com o quê? Com a dor de ter deixado a pessoa pra trás. Outro carro. Ai, gente, nossa, eu tenho que parar. Infinito. Beijo, Aquário.